A ditadura militar foi marcada, entre tantas outras coisas, pela defesa dos supostos valores da sociedade brasileira. No dia 19 de março de 1964, começaram uma série de manifestações conhecidas como a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Atos organizados pela classe média das grandes cidades brasileiras como uma resposta cívica ao que eles consideravam na época como uma ameaça comunista. O resultado todo mundo já sabe. O caldeirão da política brasileira na época e a influência do Plano Condor na América Latina levaram os militares a um golpe, iniciando o regime que duraria 21 anos. Em 1978, a ditadura militar já demonstrava uma certa decadência. Ainda faltavam 7 longos anos para o dia 15 de março de 1985, ou ainda 11 anos para as eleições diretas. Nesse contexto, se passa Tatuagem, um filme de 2013, dirigido por Hilton Lacerda, e que, retratando o Pernambuco daquela época, discute temas como a arte, a censura, a repressão e a homossexualidade. Arlindo, ou Fininha, é um jovem de 18 anos que encontrou no exército uma possibilidade de melhoria social e econômica. Aos fins de semana, ele visita sua família, composta pela mãe, a tia, a avó cega e uma prima grávida, que possui algum transtorno mental não revelado. Clécio é um artista, membro de um teatro itinerante e qual as peças subvertem os valores tão pregados pelaquela sociedade. Os locais de apresentação também são infestados por pessoas não muito queridas pelo regime, como LGBTQs e intelectuais de esquerda. Os dois, frutos de contextos dicotomicamente inversos, se encontram como na teoria dos 6 graus de separação. Jandira, a namorada de Fininha, pede que ele entregue uma encomenda a seu irmão Paulo, membro do teatro itinerante. Fininha se depara pela primeira vez com um mundo qual ele não estava acostumado a ver. No cabaré, onde a trupe se apresentava, ele descobre que Paulo era Paulette. Tem contato com pensadores que criticam o capitalismo e logo cria uma ligação com Clécio. O romance entre Fininha e Clécio é um contraste valorativo que passa pelas profissões de cada um, atingindo o contexto do Brasil e da América Latina setentista. O soldado que enfrenta dentro do quartel um ambiente desfavorável a ele, Fininha não quer ficar ali. Ele não se encaixa com os outros e não demonstra interesse pela carreira militar. A única justificativa para sua presença ali era o dinheiro, sempre tão necessário em qualquer época da história humana moderna. O artista parece viver livre, sem preocupações a não ser o que tange ao criativo, convivendo em uma sociedade alternativa à sua época, que ao mesmo tempo que traz a liberdade, transpassa o medo da repressão. Fininha, aos poucos se desprende do quartel para viver na casa dos artistas criada por Clécio. O jovem muda sua vida completamente, se entregando ao subversivo. Mas ainda no exército, Fininha se envolve com outro soldado e participa constantemente dos atos de repressão. Ele é tido como um agente duplo nos dois ambientes, um espião no meio dos artistas e um rebelde no meio da ordem. Assistindo a esse filme, já passando dos 2 primeiros atos, eu não consegui assimilar o título Tatuagem à trama do filme. A briga com Clécio faz Fininha repensar sua vida, e numa tentativa de provar seu amor a Clécio, ele faz uma tatuagem. Em 1959, um dinamarquês chamado Knud Harald Lucky Gregersen chegou a Santos, no litoral paulista, e ali ele passou a ganhar sua vida como pintor e desenhista profissional, logo migrando para as tatuagens, se tornando o primeiro tatuador do Brasil e considerado por muito tempo o único na América do Sul. A tatuagem, uma forma de arte, era tida como uma coisa de grupos marginalizados, como marinheiros, criminosos e meretrizes. Os marinheiros brasileiros carregavam tatuagem desde o século XIX, feitas no exterior, e os desenhos na pele eram feitos em lugares precários até a chegada do dinamarquês. As tatuagens, na mesma medida em que eram feitas, ganhavam o estigma da criminalidade. Ao descrever crimes, a imprensa frequentemente chamava atenção para a tatuagem. As manchetes eram sempre "Tatuado assalta armazém" ou "Homem tatuado massacra a família". Por outro lado, as tatuagens também ganharam o estigma de memória. Tatuagens com o nome da amada, dos filhos, do país ou do time do coração eram frequentes. Elas eram usadas como uma forma de identidade própria, uma forma de se distanciar da multidão. Fininha decide marcar na pele as suas memórias com Clécio. A tatuagem, tosca e simples, feita no quartel, era composta por um círculo, tão deformado que tomava a forma de um coração,
com um C de Clécio no meio, justamente no lado esquerdo do peito. Esse é o passo que faltava para transformar Fininha num subversivo completo aos olhos da ditadura, que, pondo a repressão em prática, censura a peça de Clécio. De forma ilegal, eles realizam a peça no cabaré, e aí os soldados são mandados para o local para acabar com o espetáculo e prender os tidos como rebeldes. Cabe a Fininha escolher de forma definitiva qual dos ambientes ele viveria a partir de então: se juntar a Clécio e correr o risco de ser preso, ou trair seus próprios valores defendendo os axiomas do regime. A direção e o roteiro do filme nessa cena são primorosos. Enquanto as forças do regime se deslocam para o local, a peça continua a ser apresentada. Na expectativa de revelar qual lado Fininha escolheu, primeiramente o mostram no quartel, mas logo em seguida, no meio da última coreografia, Fininha se revela entre um dos dançarinos, demonstrando qual lado ele escolheu. No final do filme, depois da intervenção dos soldados na peça, os dois têm futuros diferentes, que se igualam com o princípio. Fininha, como tantos migrantes nordestinos, se muda para São Paulo, enfrentando problemas para conseguir um emprego devido à tatuagem, enquanto Clécio continua sua vida de artista, esperando o fim da censura. No final das contas, a tatuagem do título é a memória viva da arte e da repressão.